Hum, 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 hum. Boa noite, hoje boa noite aqui, né? Vindo à noite, porque não deu para fazer a leitura hoje na parte da manhã, dia 12 de maio de 2025. Estamos aí no nosso dia 61 da leitura aqui da Bíblia Cronológica, página 161 a 166 hoje. Vamos lá fazer nossa leitura de hoje. Estamos falando aí sobre o reinado de Saul, né? É, Na verdade, ontem eu terminei, parei um pouquinho antes, e isso. Aí eu vou começar aqui hoje a leitura da página 358, que foi onde eu parei, em 2 Samuel, capítulo 1. Foi isso mesmo. A gente falou sobre a morte de Saul, né? Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar ao Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé, né? Muito triste aqui a gente vê como terminou o reinado de Saul aí e como que se deu a sua morte por conta do que ele fez, né? Ele foi consultar uma médium e não foi obediente à palavra do Senhor. Segundo Samuel capítulo 4, a gente leu, né, que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, esse trechinho aqui do 2 Samuel 4, de 4, versículo 4, vai falar sobre esse acidente aí que aconteceu quando Saul e Jonatas morreram. A ama de Saul pegou Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas, e na hora de correr, né, para fugir, ele deixou ele cair, ele ficou manco, então ele ficou aleijado, né, dos pés. É, Aí a gente vai entrar em 2 Samuel capítulo 1, né? A gente vai voltar, na verdade, para 2 Samuel capítulo 1 aí. Davi é notificado da morte de Saul e de Jonatas e lamenta. Depois da morte de Saul, Davi retornou. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do acampamento israelita. Disse Davi: Conte-me o que aconteceu. E o homem contou: O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera a notícia: Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: Cheguei por acaso ao Monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, eu disse: Aqui estou. Ele me perguntou: Quem é você? Sou a Malequita, respondi. Então ele me ordenou: Venha aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor.
Então Davi rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: De onde você é? E ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: Vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: Matei o ungido do Senhor. Davi contou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros? Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Os descendentes de Saul. 1 Crônicas, capítulo 8, 29. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdon, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizu, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meri-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9, 35. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizu, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Meribaal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel.
O reinado de Davi. A gente chega então aqui e entra hoje no reinado de Davi, né? Na verdade, a partir de hoje que é a leitura, a partir daqui que é a leitura de hoje, né? Eu estava lendo ainda o de ontem, que faltou um pedacinho. Davi torna-se rei. 2 Samuel, capítulo 5. Davi tinha 30, capítulo 5, versículo 4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. 1 Reis 2, 11. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. 1 Crônicas 29, 27. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. O período inicial em Hebrom, de 1025 a 1018 a.C. Ungido rei de Judá em Hebrom, 2 Samuel 2. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Lembrando aqui que Davi estava morando com os filisteus lá em Ziclag, quando Saul morreu, né? Então, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor se ele deveria ir para as cidades de Judá. E o Senhor respondeu que sim, e ele perguntou para qual cidade. E o Senhor respondeu, para Hebrom. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Isbosete é aclamado rei de Israel, 1025 a.C. Esse Isbosete aqui, né? Aqui está escrito Isbosete é aclamado rei. Aqui na genealogia que a gente lê, a 1 Crônicas 8 e 9, é, Isbaal, o nome dele aqui. Isbaal é que, né, gerou Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, Malquisu, Abinadab e Esbaal. Esse Esbaal é o Isbosete. Então, esse esbozete é o Esbaal ali, que fala na página anterior. Enquanto isso, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Esbozete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Esbozete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Termina a guerra civil, frustrada a rebelião de Abner, né? Então, durante 7 anos houve uma guerra civil ali. O povo de Judá, o povo de Israel lutando contra o povo de Judá, porque Davi reinava em Judá e Isbosete reinava nas tribos de Israel. 2 Samuel capítulo 2. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: De acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi.
Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado. Juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar situado em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Asael, os três filhos de Zeruia. E Asael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Asael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Asael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Asael mais uma vez: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar meu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Asael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas. E ele caiu morrendo ali mesmo. E pararam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: Juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados, além de Asael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Segundo Samuel 3, versículo 1. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. A família de Davi em Hebrom, data provável do nascimento de Absalão, 1022 a.C. Segundo Samuel 3, 2. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. 1 Crônicas 3, versículo 1. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho, Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail do Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. E o sexto, Itreão de sua mulher, Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses e em Jerusalém. Mical e Abner retornam para Davi. 2 Samuel 3, versículo 6. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá.
Certa vez, Esbozete perguntou a Abner: Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Esbozete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: A quem pertence esta terra? Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi. Farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça à minha presença quando vier me ver sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, exigindo: Entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepulsos filisteus. Diante disso, Esbozete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: Por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: Deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Abner assassinado por Joabe. 1023 a 1022 a.C., segundo Samuel, capítulo 3, versículo 22. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quan- Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei e que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: Que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir. Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner. E eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passe fome. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: Rasguem as suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: Porque morreu Abner, como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados.
Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco. E esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. O assassinato de Isbosete. Culpados são punidos. 2 Samuel capítulo 4, versículo 1. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço dois líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimom de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Aconteceu então que Recabe e Baná, filhos de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o traspassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. E levando-a, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom de Beerote: Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles o mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Davi é aclamado rei de Israel. 2 Samuel 5. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. 1 Crônicas 11. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. A lista dos guerreiros que aclamaram Davi, rei. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, escudo e lança; da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate; da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens; e Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família; da tribo de Benjamim, parentes de Saul,
3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados, de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Todo Israel unido por Davi após 7 anos e meio de rebelião. 1018 a.C., 1 Crônicas 29 e 26. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Davi é ungido rei de todo Israel e Judá. 2 Samuel, capítulo 5, verso 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Salmo 58 aqui, um salmo de Davi entrando aqui nesse contexto. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente, tapam os ouvidos, como a cobra que se faz surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos, antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. Salmo capítulo 23. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Nos teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Salmo 95, versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que lhe conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto,
onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Jerusalém é tomada e escolhida como capital. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a casa de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, Davi aqui, diferente de Saul, né? Deus tinha se retirado de Saul pela desobediência. Davi, pelo contrário, Deus estava com ele e por isso ele era bem-sucedido e se tornava cada vez mais poderoso. Amém? Fechamos aqui a nossa leitura de hoje, desse dia 61, dia 12 de maio de 2025. Amém? Santo Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma porção da tua palavra lida nessa noite, ó Deus. Muito obrigada pelo dia que nos deste, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela minha viagem, Senhor, pela condução de todas as coisas, ó Pai. Obrigada porque conseguimos completar a leitura de hoje, mesmo não conseguindo fazê-la cedo, Senhor, como costumamos fazer, mas que nesse tempo o Senhor vem esclarecer, Senhor, a minha mente, o meu coração, as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para o entendimento da tua palavra, para a proclamação da tua palavra, ó Deus, para que pessoas sejam alcançadas através da tua palavra, Senhor. Até que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor Jesus Cristo é Deus desse universo, Pai. Em só no Senhor a salvação, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, ó Deus, para a proclamação do teu evangelho a toda essa terra, Senhor, até que todos, ó Deus, todos cheguemos à unidade do conhecimento do Filho de Deus, ó Deus. Ó Jesus, para que conheçamos aquilo que pregamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse processo de conhecimento, de maturação, ó Deus, para que possamos atingir, ó Deus, a estatura de varão perfeito, ó Deus, e atingir, alcançar os planos e os projetos do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso, guardados e protegidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus e boa noite.